é Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O cristianismo para o mundo pós-moderno é completamente irrelevante. Ele pode existir, todavia, em um ambiente fechado, sem acesso à totalidade da realidade. Vou exemplificar esse pensamento para que entenda melhor o que eu quero dizer. Imagine um prédio de 2 andares. No primeiro andar você tem a ciência, filosofia, sociologia, psicologia, política, arte, mídia, esporte, ideologias e outros semelhantes. No segundo andar desse prédio você teria a religião, a fé, a escritura. No primeiro andar é a área pública e o segundo andar é a área privada, a área particular. Sendo assim, a sua fé não pode descer as escadas para o térreo, precisa ficar isolado lá no segundo andar. A fé cristã pode ser tratada apenas no campo subjetivo, no particular, nunca na área pública, nas faculdades, na política, na ciência ou na arte, conforme eles pensam. Nos centros acadêmicos, é quase impossível um cientista criacionista ter a liberdade de defender as suas teses ou debater com um professor evolucionista. Ele será usada aquela expressão dentro do ambiente universitário se alguém propor que um criacionista fale sobre as suas convicções científicas. Vão dizer, isso é religião. Na universidade não pode tratar sobre isso. Para eles, o cristianismo precisa ficar sempre no segundo andar e jamais sair daquele lugar. É um cativeiro cultural. A maioria dos cristãos aceitam isso e ficam no cantinho do quarto escuro desse segundo andar, encurvados diante da opressão social e cultural implantada pelos ímpios do século XXI. Esses crentes acham que realmente fé e razão são irreconciliáveis e que as áreas de conhecimento devem ser desenvolvidas pelos ímpios. Mas quando essa mudança começou de colocar o cristianismo no segundo andar, isolado da realidade, e deixar as outras áreas para que os ímpios dominem? Isso teve início no século XVIII, com o Iluminismo. Desde então, o mundo vem sendo transformado em seu modo de pensar, com 4 colunas principais que vem removendo o cristianismo da cultura. A primeira coluna, ou primeiro pensamento que vem removendo o cristianismo da cultura e da sociedade é o socialismo com Karl Marx. Karl Marx é uma dessas colunas que começou lá no século XVIII e até hoje vem dominando o pensamento e colocando e removendo o cristianismo da vida pública. Outro que também serve como coluna para remoção do cristianismo na cultura é Freud, com a psicanálise, a sua visão ateísta, a sua visão do comportamento humano, a parte das escrituras, ele que era irônico com relação à existência de Deus, com relação ao próprio cristianismo, é a base da psicologia, da psicanálise, do pensamento que domina os analistas hoje dentro dessas áreas. Outro também que é uma coluna que vem desde o Iluminismo e vem removendo o cristianismo é Nietzsche. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas a frase dele de que Deus está morto, talvez você já tenha ouvido falar. Nietzsche era um filósofo e ele defendia que você deveria ser guiado pela sua vontade, pelos seus desejos. Você precisa fazer aquilo que agrada ao seu coração. Você já deve ter ouvido isso, com certeza, e vem dele. Outro que é uma base, uma coluna para essa remoção do cristianismo é Charles Darwin, com a teoria da evolução, onde nega que exista Deus e que o mundo tenha sido criado a partir de Deus, da ação criadora de Deus, como está em Gênesis capítulo 1 e 2. Esses 4 pilares, Karl Marx,
com o socialismo, Freud com a psicanálise, Nietzsche com o niilismo e Charles Darwin com o evolucionismo, tem servido para remover o cristianismo da vida das pessoas, da cultura e da sociedade. Ainda que você nunca tenha ouvido falar desses homens, o que você tem vivido é fruto da ação do pensamento deles e dos seguidores desses homens. Esses pensadores, como uma sinfonia infernal, removeram os fundamentos do cristianismo do mundo ocidental. A Europa, outrora cristã, berço da Reforma Protestante, lugar de grandes pregadores como João Calvino, John Knox, Charles Spurgeon e Martyn Lloyd-Jones, tornou-se infértil e apóstata. Ela que no passado foi celeiro de missionários, foi desbatizada, uma expressão usada por C.S. Lewis a respeito da igreja cristã na Europa. Hoje, igrejas que antes eram poderosas, usadas por Deus, que impactou a Europa, hoje servem como museu, servem como bares e até algumas são alugadas para os islâmicos se reunirem. Mas isso não ficou apenas no velho continente. Nos Estados Unidos o golpe também foi sentido. Igrejas que eram reformadas se envolveram com o modernismo e abandonaram as escrituras, abraçando o humanismo, ao ponto de muitas terem em suas portas, nos Estados Unidos, a bandeira do movimento LGBTQIA+. Não dá nem para pronunciar tantas palavras que tem essa sigla aí desse movimento ativista homossexual. Imagine só igrejas com bandeira da LGBT na porta. E o discurso destas igrejas nos Estados Unidos é um discurso inclusivo. Elas aceitam qualquer ideologia como sendo correta. E a razão é simples. Elas removeram completamente as escrituras do fundamento delas, da teologia delas, e navegaram aí mar adentro da imoralidade sem a palavra de Deus, onde tudo é permitido. A secularização ocorreu nesse processo na Europa e no resto do Ocidente. Mas você deve estar perguntando o que é secularização. O uso do termo secular é um contraste entre o sagrado e o profano. Logo, o termo secularização é um nome dado ao processo pelo qual o entendimento sobre as coisas sobrenaturais, elas são descartadas. Eu vou exemplificar isso mais. A mentalidade secularizada dentro da igreja é quando crentes aceitam o aborto como normal, quando crentes aceitam a homossexualidade como uma prática normal, quando aceitam adultério e outras coisas mais, ou uma agenda ideológica contrária ao evangelho como coisa normal. Eles começam a pensar como o mundo pensa. É modelado a sua mente pela que a cultura pensa, pelo que a mídia pensa, pelo que é ensinado pelos ímpios. Isso é uma secularização da igreja. Quando a igreja deixa de ter a forma da Escritura, a forma da palavra de Deus, para ter a forma do mundo. E você sabe muito bem que a igreja, com algumas exceções, ela está extremamente influenciada por esse pensamento secularizado. Nós enfrentamos desafios e ataques dentro e fora da igreja. E aí nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras. Nós precisamos olhar o que ela nos ensina sobre esse tempo difícil. E o apóstolo Paulo, nessa carta escrita à igreja em Roma, capital do Império Romano, totalmente oposta à cidade de Roma, ao Império Romano, completamente envolvido por paganismo, por imoralidades, por orgias, por homossexualidade, todo tipo de coisa que contrária à palavra de Deus, como você pode ler todo o capítulo 1, Paulo escreve esta carta e diz que Deus está irado contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso está no verso 18 e ele vai descrevendo. O que fazer diante disso? Paulo diz no verso 16, pois não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo não se envergonhava
do Evangelho de Cristo. Contudo, ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho, ele ensinou que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo. Paulo não se envergonhava do Evangelho, mas o mundo considerava o Evangelho desprezível, exatamente como em nosso tempo. Na carta aos Gálatas, ele disse que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, disse que a palavra da cruz é loucura para os homens, porém para nós é poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura, Paulo diz, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Entendia que o homem sem Cristo está morto em delitos e pecados, Efésios 2. Alheio ao Senhor, obscurecido de entendimento devido à dureza do seu coração, Efésios 4. O coração do ímpio tem um único compromisso, conforme a Escritura ensina, que é anterior às suas ações. E qual que é esse compromisso do coração do ímpio? Rebelião contra Deus e a sua palavra. Você não pode esperar outra coisa do ímpio a não ser rebelião contra Deus e a sua palavra. No entanto, Paulo, mesmo com toda esta verdade, com toda essa realidade, ele diz que não se envergonhava de pregar, de anunciar o evangelho de Deus aos inimigos. Ele não tinha vergonha de pregar, de anunciar, de falar, e ele diz que se sentia devedor tanto a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Romanos 1, verso 14. Significa que o evangelho para Paulo deveria ser pregado às civilizações, aos civilizados, que eram os gregos, aos não civilizados, que eram os bárbaros, aos intelectuais, que eram sábios, e também aos iletrados, aos ignorantes. Quer dizer que Paulo está falando, o evangelho tem que ser pregado a todos os homens, sejam eles sábios, sejam eles iletrados, sejam eles civilizados ou não, não importa. Eu quero pregar o evangelho a todos, porque o evangelho é, ele diz, o poder de Deus. Ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Esse homem de Deus, que é Paulo, conhecia profundamente a cultura do seu tempo. Sabia filosofia grega, podia transitar no mundo acadêmico da época, como ele fez isso lá em Atenas, em Atos 17. Ele conhecia também a imoralidade praticada no império e como estas eram consideradas virtuosas pela sociedade romana. Ao escrever para a igreja em Éfeso, por exemplo, Paulo diz que as práticas imorais dos gentios eram vergonhosas de até ser referidas e que não podia, os crentes não podiam se tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas, Efésios 5, verso 11 e 12. O que mostra claramente que Paulo confrontava a cultura e a imoralidade do seu tempo com o evangelho. O apóstolo Paulo não cria que o evangelho deveria ser apenas no âmbito do privado, apenas no particular, como eu expliquei no início. Ele entendia que deveria ser pregado a todas as pessoas e que a transformação da nossa mente deveria impactar o mundo e nós não poderíamos tomar a forma do mundo, como está lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Ele denuncia os pecados praticados pela sociedade romana e como a imoralidade era aceita normalmente. Se você ler Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, Paulo fala de vários e vários pecados cometidos e vistos como virtuosos pelo Império Romano. Paulo não era alguém que se isolava no segundo andar do prédio e no quartinho escuro e não olhava a realidade, não confrontava. Ele descia para o térreo. Ele falava para o seu tempo e ele pregava o evangelho no poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo declara que os ímpios serão julgados pela sua consciência ao ter gravado em seu coração a lei de Deus, Romanos 2, verso 15 a 16. Ele afirma que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, Romanos capítulo 3, verso 9 a 18. E, portanto, destituídos do Senhor, da glória do Senhor. Romanos 3, verso 23. E aí Paulo vai exortar aos crentes em Roma a não usarem os seus corpos para paixões carnais e imorais, como faziam os romanos.
Ele diz isso em Romanos capítulo 6, verso 12 a 13. Ele diz: vocês eram escravos e agora não são mais. E vocês devem usar os seus corpos para a glória de Deus, para a santificação. Paulo diz também na carta aos Romanos que aqueles irmãos deveriam confessar publicamente Cristo como Senhor e Salvador, ainda que isso implicasse em punição do Estado ou perseguição dos judeus. Romanos 9, verso 9 a 10. Não importava o que eles viessem a passar, mas eles deveriam pregar e anunciar o Evangelho com ousadia, sem medo de testemunhar. E aí nós vemos que Paulo vai demonstrando nesta carta que o Evangelho, queridos irmãos, precisa ser aplicado em todas as áreas da vida. O Evangelho não é só para você ir para a igreja, ler a Bíblia, escola dominical, culto à noite, ou ler a Bíblia em sua casa. O Evangelho não é para você ficar apenas no quartinho, no segundo andar, como querem os ímpios que a gente fique caladinho e fala sobre o Evangelho só no particular, só na sua vida privada. Não, o Evangelho é para ser anunciado ao mundo. O Evangelho é para transformar o mundo. O Evangelho é para ser anunciado no poder de Deus. E aí a questão é, será que de fato nós temos crido que o Evangelho é o poder de Deus? Será que realmente nós cremos na prática que o Evangelho é poderoso para mudar esse país, para mudar a sociedade, para transformar os ímpios, como nós um dia fomos transformados, como o próprio Paulo foi transformado quando ele era um perseguidor da igreja? David Platt diz o seguinte: o Evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona o fundamento para confrontar a cultura, pois quando cremos de verdade no Evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar questões sociais à sua volta, mas também cria de fato uma confrontação com a cultura ao seu redor e dentro de nós. Quando o cristão realmente crê no Evangelho, ele percebe que ele é constrangido a confrontar as questões sociais à sua volta. Será que os cristãos têm sido assim? Tem se indignado com o aborto que o STF aí está legislando a favor? Será que tem se indignado com homens que estão agora usando mamadeira? Você já sabia disso? Que agora tem uma loja em São Paulo de mamadeira para homens? Ao nível que nós chegamos, a passeata gay com crianças trans. Será que nós temos indignado com a linguagem neutra sendo imposta para as crianças? Será que nós temos nos indignado com pastores de igrejas irmãs que cumprimentam os seus membros assim: bom dia a todos, a todas e a todes? Será que nós temos nos indignado com crentes que apoiam o comunismo, que odeiam o cristianismo? Será que nós temos nos indignado com o evolucionismo que muitos jovens das nossas igrejas defendem como sendo uma verdade científica? Será que nós temos nos indignado com tantos jovens e tantos crentes que apoiam o niilismo de Nietzsche, sem saber quem foi Nietzsche, mas apoia a ideia de que deve-se viver conforme o coração, conforme a vontade, conforme o desejo e não conforme as Escrituras? Eu acredito que não. E a realidade mostra, os fatos demonstram, como Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho, que é poder de Deus, é para a salvação de todo aquele que crê. Paulo mostra que é impossível experimentar o Evangelho sem fé. Aquele que crê é o eleito, que foi alvo da graça de Deus e a sua vida foi transformada pelo Evangelho. Por isso seus olhos foram abertos para enxergar a verdade e crer. A fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujo fruto simboliza as boas obras. Esta fé salvadora é fundamentada na graça e o Evangelho, operando no crente, o conduz a frutos de justiça. Este Evangelho poderoso revela a justiça de Deus a nós. Esta justiça é revelada pela obra de Cristo, que satisfez a ira do Pai em nosso lugar.
manifesta a sua justiça divina, nos justificando por meio de Cristo Jesus, esta justiça que foi saciada no Calvário. O que isso tudo nos mostra, irmãos, e eu vou caminhando para o fim, é que a igreja está inserida em um mundo anti-Deus. Nós estamos em um mundo anti-Deus. Acorde! Se você ainda não entendeu isso, acorde em nome de Jesus. Você está no mundo que odeia Deus. Jesus falou isso, os apóstolos falaram isso, e nós sabemos isso. O mundo odeia Deus com todas as forças, odeia o Evangelho. E esse mundo que odeia Cristo, que odeia o Evangelho, que odeia a igreja, ele construiu ele quer que nós vivamos uma religiosidade distorcida, pervertida, que coloca o homem como centro, com seus prazeres e vontades no lugar do Criador. Eles toleram a falsa religião, eles toleram os falsos pregadores, eles toleram aqueles que pregam o que eles querem ouvir, mas eles não toleram os verdadeiros pregadores, não toleram a verdadeira igreja, não toleram o Evangelho autêntico. Nós não podemos nos intimidar diante destas oposições à nossa fé, enfiar a cabeça no buraco como um avestruz e não enfrentar a realidade. O Evangelho não pode ficar no andar de cima como eles querem. Deve envolver todos os andares da existência humana e todas as áreas da vida humana. O Evangelho é para o iletrado, o ignorante, é para o intelectual, é para o pobre, para o rico, para o branco, para o afrodescendente, para o homem, para a mulher, para os de direita e de esquerda, para todos os homens, pois todos os que não têm o Evangelho também precisam da graça do Senhor e precisam ter suas mentes modificadas. Nós temos que crer que é o próprio Deus agindo de forma poderosa e irresistível naqueles que creem. Temos que rogar ao Senhor que nos dê ousadia para anunciar o Evangelho e que esta convicção nos conduza à coragem, determinação e anseio de ser úteis na expansão do reino de Cristo no mundo. Não se envergonhe, meu irmão, do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus e ele é irresistível para aqueles pelos quais Cristo morreu.